Que Jesus nos abençoe e nos ampare em mais este dia, em mais este encontro em que nós estaremos podendo estudar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua infinita bondade e misericórdia. A todos que se encontram em seus lares agora nos acompanhando, e já estamos com bastantes irmãos online nesta quarta-feira. Quero desejar uma ótima noite a todos. Multipliquem, convidem mais amigos para este estudo, para que a gente possa ter uma comunhão espiritual, tanto neste ambiente, salão, como em nossos lares. É uma alegria muito grande. E nós bem sabemos que os nossos benfeitores espirituais, a nossa equipe espiritual, os nossos patronos, Eurípides Barçanufo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Emílio Luz, Langerton, e tantos outros irmãos que estão integrados nesta corrente, nesta falange do bem, do amor, possam derramar sobre todos nós que estamos aqui, de alguma forma, buscando algo. O que nós estamos buscando não é triste nós dizermos que estamos buscando alívio às nossas dores. Não é errado. Todas as pessoas que procuravam Jesus, não tinha uma pessoa que se aproximou de Jesus, que nós conhecemos no Evangelho, que veio lhe dar algo. Todos vinham buscar algo, e ele tinha muito para dar. Ele atravessou a sua existência inteira numa solidão, vamos dizer assim, no sentido de que todas as pessoas que estavam ali ou estavam bebendo o conhecimento que ele tinha, ou os dons espirituais que ele tinha, sua superioridade espiritual, tentaram envolvê-lo de alguma forma em questões sociopolíticas da época. Por exemplo, queriam que ele se rebelasse contra os imperadores romanos, liderasse a revolução, porque erroneamente interpretaram as profecias da época, dizendo que ele viria libertar o povo judeu, Salvador. Então, algumas pessoas tentaram envolvê-lo nessa questão política e ele teve que confrontar isso. Ele teve que confrontar com Pilatos. Meu reino não é desse mundo, porque ele ficou preocupado. Pilatos ficou preocupado. Você é rei dos judeus? Que diziam, vem um rei, né? E o imperador romano, Herodes, ele não estava confortável com um segundo rei. Mas ele disse, meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, minhas gentes estariam aqui para me defender. Mas meu reino não é daqui. Eu não vim a este mundo, disse ele, senão para testemunhar a verdade. Nós estamos nos aproximando de uma data magna, que é a Semana Santa. Mais para perto a gente detalha esse ponto. Então, nós estamos aqui. Não nos sintamos frustrados para buscar algo. E o conforto que nós temos é que Jesus disse, buscai e achareis.
Batei a porta e ela vai se abrir. Pedi e obtereis. Ele nos deu essa promessa e é nisso que nós confiamos. Mas ele só nos disse um detalhe a mais para nós. Buscai primeiro as coisas do céu, e todas as outras vos serão acrescentadas. Isso é o contraponto do pedir e obtereis. O quanto que nós estamos buscando as coisas do céu. O quanto que pautamos na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos atos, o quanto que Deus está presente. O quanto que nós dividimos com Ele os nossos problemas. Ou a gente quer resolver à força. Ou nós achamos que nós conseguimos dominar todas as interferências, todas as arestas estão sob o nosso domínio, o nosso controle. Não, de forma alguma. Muitas vezes, sim, eu falo, Senhor, eu não dou conta. É contigo essa. Já vou repartindo. O Senhor me botou aqui. Eu tenho que repartir contigo. Está acima do meu controle. Muitas das vezes, a intervenção divina foi tão patente que me dava até vergonha de eu dividir com ele e ele me mostrar com que força ele domina e faz as coisas acontecerem. Ao passo que, sem pautá-lo, sem chamá-lo, sem buscá-lo, sentiremos algumas vezes um frio em nossa espinha. O frio da solidão, essa é a real solidão. Porque nós não temos muitos com quem contar. Lembrem do que Jesus disse. As cobras têm seus ninhos, os lobos têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem uma pedra sequer para recostar a cabeça. Tamanha era a solidão com que ele vivia na terra. Mas ele veio aqui para isso, para criar esse divisor de águas e nos ensinar como devemos confiar em Deus. E muitas vezes ele disse para nós, homens de pouca fé, porque a gente, estando do lado de Jesus, a gente tinha medo. Estando do lado de Jesus, a gente tremia de medo. Quando o barco ameaçou virar, ele falou, e ele dormia. Por que Jesus dormia com aquela tempestade querendo virar o barco? Porque ele tinha tanta confiança em Deus que ele não duvidava que nada iria acontecer com ele. Então ele dormia tranquilamente. Os discípulos querendo se atirar do barco e ele dormia. Quando acordaram ele disse, homens de pouca fé. E ele repreendeu o vento, repreendeu o mar, ficou ali, aquela calmaria total. Ele, Jesus, repreendeu os ventos. Não é uma alusão figurada. Não.
Não é uma imagem figurada, como muitos querem, não, o Evangelho é uma figura. Não. Não menosprezemos, não diminuamos o poder que aquele homem tinha aqui na terra. Ele repreendeu. E os ventos, tanto que os discípulos disseram: quem é esse homem? Que até os mares e os ventos obedecem. Mas depois de tudo isso, os discípulos ainda ficaram com medo. Tinham medo. Mestre, nós vamos morrer de fome. Dispensa, a primeira ideia. Dispensa a multidão, porque eles vão morrer de fome, todo mundo no morro lá. E Jesus sentado. Estava se preparando para fazer o seu sermão da montanha, e os discípulos: mestre, manda esse povo embora, vai morrer todo mundo de fome aqui, e nós vamos ser despedaçados. Jesus nada, impassível, conversando com Deus. Mestre, acorda, nós vamos morrer aqui, nós vamos ser linchados. O que vocês têm, homens de pouca fé? O que vocês têm aqui? Tem uns 5 pães e 2 peixes. Me trazem aqui. Benzeu? Tem para o povo. Certo? Muitos disseram: aí não, é demais. Mas fizeram, porque eram obedientes. E alimentaram 5.000 pessoas com aquilo. E ainda sobrou muitos cestos de pão e de peixes, cheios. É por isso que hoje nós vamos ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas primeiramente vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Jesus, aos benfeitores espirituais, e rogar o amparo a eles, todos. Mestre amado, bondosos amigos espirituais, bondosos espíritos, primeiramente, Senhor, vos agradecemos por aqui estarmos nesta noite para o estudo do Teu Evangelho, para esta comunhão com a Tua bendita e abençoada equipe de emissários divinos que Tu enviastes ao nosso encontro, a quem especialmente nós suplicamos a presença e o amparo, a voz Eurípides Barçanufo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Dr. Emílio Luz, Langerton Neves da Cunha, Dr. Adolfo Frites e toda essa pleiade de espíritos dedicados a esta causa do bem, do amor e da verdade. Nós vos agradecemos, Senhor, e também rogamos que aqui se faça a Tua vontade. Ela é sábia, ela é justa, ela é bondosa, ela é misericordiosa. Nós vos rogamos, Senhor, que possamos nesta noite, ao ler, ao estudarmos estas bênçãos que é o Consolador prometido, que Ele nos trouxe com as suas revelações, que possamos nos sentir melhores, mais confiantes, mais fortes, mais amparados e dispostos a testemunharmos a nossa fé, nossa coragem, no Teu infinito amor e na Tua infinita bondade. Que se cumpra, Senhor, conforme os vossos desígnios. Eles são sempre sábios, justos, bondosos e misericordiosos. Hoje, sempre que assim seja, graças a Deus. Dedicados irmãos, o prefácio do Evangelho, uma síntese de tudo isso que nós falamos agora aqui, sobre Jesus, sobre essa promessa, sobre esse tempo
sobre essa importante confiança que devemos ter nele. Afinal de contas, a doutrina espírita está conosco há quanto tempo? Desde 1857, já se passaram 170 anos, quase 170 anos. Em 2057, vai completar 200 anos de espiritismo. É relativamente pouco no relógio da humanidade. Vocês concordam comigo que são 200 anos? Nada. Um sopro para Jesus. Só para nós termos uma ideia, teoricamente, a nossa última encarnação foi há 200 anos. Se a gente perguntar aonde, quando nós vivemos, foi por essa época a última encarnação. Nós temos essa revelação espiritual. Entre uma encarnação e outra, o período que vivemos mais o período de intervalo na espiritualidade é 200 anos. Então, quando nós estivemos na Terra pela última vez, a doutrina espírita estava começando. Mas lembrem, tempos difíceis eram aqueles. Nós não sabíamos da lei de causa e efeito. Se você falasse em reencarnação, você seria considerado herege. Eurípides Barçanufo, por exemplo, chegou a ser preso. Quiseram prender o médium Francisco Cândido Xavier, porque a família de um espírito quis cobrar direitos autorais pelas mensagens que o Chico recebeu desse espírito, que era Humberto de Campos. Teve um processo, e todos podem consultar esse processo. Tem um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, que se chama Psicografia ante os Tribunais, de Miguel Timpone. Miguel Timpone foi o advogado da Federação Espírita Brasileira. E o Chico teve que provar que o espírito, que era aquele espírito mesmo, quem era o responsável pelas psicografias. Ele teve que provar a sua mediunidade perante um tribunal formado com juiz, com promotor, com tudo que se tem direito. O Chico, ele psicografou simultaneamente uma mensagem de Humberto de Campos, de trás para frente, e ainda assinou de trás para frente. Só podia ser visto com a ajuda de um espelho, a mensagem. Para provar que era impossível uma pessoa normal realizar um feito daqueles. Tempos difíceis. E eles tiveram que dar ganho de causa para a federação, porque vocês imaginem, se ele desse direito autoral para um espírito, acabou. Né? Direitos autorais para... Mas tiveram que obrigá-lo a mudar o nome. Então, a partir daquele dia, o espírito Humberto de Campos assinou todos os livros e mensagens como Irmão X. Acabou. Então, vocês têm livros escrito Humberto de Campos, pelo espírito Humberto de Campos, por exemplo, o espírito, os livros, os dois primeiros livros dele, Humberto de Campos. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos. Os outros livros, Cartas e Crônicas, Contos e Apólogos, e uma série de outros livros de contos, Irmão X. Tempos difíceis. E nós estamos numa época agora muito abençoada, cheio de oportunidades, cheio de recursos, cheio de bênçãos. Eu só vou pedir para a gente voltar mais uma encarnação. Então, 2 encarnações atrás. Aí nós estávamos na época do descobrimento do Brasil. Você imagina que
há 500 anos atrás, não existia nada aqui. Não existia nada. Aqui, isso aqui era uma mata bonita, né? Vale do Ribeira, uma mata cheia de rio. Nada no Brasil. Então, onde que nós vivíamos? Na Europa. Se a gente for voltando, né? Como que nós estamos sendo abençoados com o progresso e com o advento do Espiritismo? Mas como que isso chegou? Será que foi um acaso que nos fez reencarnar no planeta nesse tempo? Ou será que nós pedimos a Deus, na sua infinita misericórdia, me dê a chance de conhecer este a quem tantos séculos eu queria conhecer e não pude, o Consolador prometido? Se hoje nós estamos aqui nessa live em casa, ou aqui no centro, se nós estamos aqui ouvindo isso, nós temos só por isso que dizer hoje, de joelhos, antes de dormir: Senhor, muito obrigado. Porque se eu fizesse isso que eu estou fazendo agora, há 2 reencarnações atrás, eu estava sendo queimado vivo. Como herege. Se eu falasse em espírito, há 500 anos atrás, eu era queimado vivo pelo Tribunal do Santo Ofício. Mas interessante, né, eu falar isso agora. O Tribunal do Santo Ofício foi fundado pelo Papa Gregório IX, no ano de 1230, com o objetivo de fazer prevalecer os dogmas da igreja na época, e instituiu a forma de fazer prevalecer que nós conhecemos: tortura, fogueira, morte, tudo que eles tinham e se achavam no direito de fazer sobre os homens. Mas eu pergunto para vocês, as técnicas de assassinato dos inquisidores eram cruéis, né? Seja a fogueira, o tronco. Existe um museu horroroso desses, que mostram os instrumentos com que eles faziam as pessoas confessarem o que não queriam. Mas o Papa Gregório IX, está lá no livro Confidências de um Inconfidente, psicografado pela Mariluza Moreira Vasconcelos, que fala sobre toda aquela saga daqueles homens na época da Inconfidência Mineira. Depois de alguns processos expiatórios, ele reencarnou na pessoa de Tiradentes, do Alferes, conhecido como Tiradentes. Como que Tiradentes acabou entregando a sua vida? Ele foi traído, ele foi entregue, ele ficou sozinho, aliás, né? Mas ele foi morto, enforcado, e ele foi decapitado, esquartejado. Isso que aconteceu com ele, mais ou menos uma somatória de tudo que o que ele fez como Papa Gregório IX acabou acarretando nas expiações de muitas pessoas. A lei da reencarnação, do processo, então, a gente vê a presença de Deus, da sua justiça, nos trazendo uma mensagem. Quando a gente vê, por exemplo, o Aleijadinho, também naquela época que veio com Tiradentes, na Inconfidência, que ele veio com aquele problema da atrofia e que foi perdendo os dedos das mãos, ele amarrava o martelo, né, para fazer aquelas esculturas que estão em Congonhas do Campo, que é uma das maiores obras de arte da humanidade. Quem foi Aleijadinho? A reencarnação de Michelangelo, que foi a reencarnação de Fídias, um dos maiores arquitetos do Império Romano, entre outras reencarnações passadas. Mas por que Aleijadinho tinha aquela
aquela deformidade. Michelangelo, ele tinha uma questão. Quando um dos seus empregados erravam o corte do mármore e ele perdia o mármore, ele cortava o dedo da pessoa. Embora fosse um grande artista, ele tinha esse péssimo hábito de castigar as pessoas. Então, ele se redimiu nesse período, mas ele teve que expiar isso e, enfim, isso nos faz confiar em Deus. Portanto, quando a gente vê o que nós estamos lendo aqui, em todas as nossas reuniões de quarta-feira, em todos os dias em que nós estudamos o Evangelho, tão fácil, tão farto, tão tranquilo, saímos daqui comentando, sem sonhar que vai ter alguém nos esperando para tentar nos prender, como acontecia no começo do século passado, aqui no Brasil. Nós temos que agradecer a Deus e entender o que o Espírito da Verdade quis dizer nesse prefácio. Porque o prefácio de uma obra, como o Evangelho segundo o Espiritismo, não é qualquer mensagem. E quem fez o prefácio dessa obra foi o Espírito da Verdade. Simples assim. O prefácio ele tem que resumir tudo. Tem que instigar-nos a penetrarmos profundamente no livro, na obra que nós queremos ler. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem aqui nessa live já parou para ler o prefácio? Hoje nós vamos dedicar toda essa noite e tudo que nós falamos até agora, que é o nosso estudo, ao prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E que diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta, desde quando dele recebeu a voz de comando. Para aí, pause. Os Espíritos só se movimentaram quando Deus deu uma ordem para eles. Simples assim. Até então, foi a época de Allan Kardec, 1840, que você sentava num bar, lá em Paris, por exemplo, que era o período das mesas girantes. Vocês sentavam num bar, vamos brincar da mesa a se movimentar? E as pessoas ficavam ali, nem eram espíritas, não eram evangélicos, não eram nada. Mas sentavam, bastava ter alguém com um pouquinho de mediunidade, muita gente veio naquela época com a mediunidade de efeito físico, e vamos brincar, vamos. Botava a mão na mesa e a mesa começava a se mexer, era uma brincadeira. Mas isso era no mundo inteiro. Relatos, e tem um livro que foi escrito pelo homem, que foi o idealizador do personagem Sherlock Holmes, famoso, né? Mas o Sir Arthur Conan Doyle, que é o autor desse personagem, desses célebres livros, Sherlock Holmes, ele escreveu o maior tratado da história do Espiritismo no mundo. Se chama A História do Espiritismo, o livro. É um livro grosso, né? Deve ter umas 500 páginas. Eu li umas 10 vezes esse livro. Ele conta todos os casos do mundo inteiro, portanto, não vou contar aqui que não temos tempo, só vou dizer para todos que estão aqui, leiam esse livro, para a gente ter uma dimensão da dificuldade que foi. Porque eles receberam uma voz de comando, uma ordem, vão! E foi sobre o mundo inteiro. Não foi só sobre Paris, onde Kardec estava. Não. Alemanha, Estados Unidos,
Suíça, no Brasil. No Brasil. Ao receber a voz de comando, espalham-se sobre a superfície da terra. Olha um detalhe, né? Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Vamos lá, vamos beber? Vamos beber esse parágrafo? Semelhante a estrelas cadentes. O que diz o Apocalipse? Que as estrelas cairão do céu. Pô, legal, né? No sermão profético, perdão. Jesus disse no sermão profético, naqueles dias, as estrelas vão cair do céu. O que são estrelas? São espíritos iluminados. Semelhante a estrelas cadentes, que se eu tivesse a mediunidade de ver, que eu não tenho, só de sentir, né? Nós íamos ver esses espíritos chegando na Terra, eram estrelas cadentes chegando. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos. Quantas vezes nós já falamos aqui e contamos que os tempos são chegados por tudo que nós vimos? Guerras, rumores de guerra, pestilências, fome. Por falar de pestilência, que Jesus falou no sermão profético, o que aconteceu no século XIV e no século XVII na Europa, com a peste negra? 1/3 da humanidade morreu. Vocês sabem o que é isso? A varíola? Ela foi responsável pela morte de 1/3 da humanidade. Foi um expurgo gigante no mundo inteiro. São chegados os tempos. Quando nós vimos isso, disse Jesus, os tempos são chegados. Começou. Mas vem para... Os tempos são chegados para as coisas serem restabelecidas, ficar tudo normal, no seu sentido verdadeiro, então para que ninguém deturpe a palavra de Deus, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Confundir os orgulhosos. Que as pessoas, né? Nós vivemos naquela época do materialismo. O espiritismo veio na época do materialismo. Teve a escola da França, lá em Paris, com Gaspard Chometre, por exemplo, naquele ano de 1880, 1890, eles tiveram a coragem de dizer, na Catedral de Notre Dame, nós não precisamos de Deus. E saíram numa procissão, a partir dali, dizendo, nós matamos Deus. E diziam que acreditar em Deus era para as pessoas fracas. A ciência é capaz de explicar tudo. Não. Entre outros tantos cientistas que diziam que Deus não existia, daquela época. Mas o Espiritismo veio confundir esses orgulhosos. Porque quando William Crookes, que foi um cientista, ele presenciou as materializações do espírito de Kate King, 1874, ele, cientista, pesquisou as materializações do espírito, e isso está relatado no livro Fatos Espíritas, escrito por William Crookes. Ele escreveu um artigo à Sociedade Real de Londres, cientista real de Londres. Contra fatos não há argumentos, é um princípio da ciência, e os fatos nos venceram. O espiritismo é uma realidade incontestável. A princípio, ele era um orgulhoso que iria destruir o espiritismo, e ele foi confundido. E confundiu toda a Academia de Ciência de Londres e do mundo inteiro com esse livro. As grandes vozes do céu ressoam como voz de trombeta, e o coro dos anjos se reúne, dos espíritos superiores. Homens, nós nos convidamos a esse divino concerto. Está todo mundo aqui convidado. Todos nós aqui que estamos ouvindo isso, estamos convidados. Que as vossas mãos tomem a lira, os instrumentos. Quais são os instrumentos que nós temos em nossas mãos para que sejam tocados?
Todos nós temos dons a dar para Deus, a emprestar para Deus. Que instrumento nós temos? Nós vemos, nós ouvimos, nós falamos, mas nós temos a saúde. O que é que nós temos para dar para Deus? Todos nós temos algo para dar para Deus. E os Espíritos estão dizendo: tomem os vossos dons, os instrumentos, e que se unam num hino sagrado, e que elas se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Ou seja, levemos essa mensagem de amor ao mundo inteiro. Homens, vamos concluir agora. Irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. É como Jesus, né? Não temam, eu estou aqui. Mestre, não temais, eu estou aqui. Estavam no barco de noite, sozinhos, e ficaram com medo. E Jesus apareceu e disse, andando sobre as águas: não temam, eu estou aqui. E disse para Pedro: Senhor, e Pedro disse, Jesus disse para Pedro: vem. Forte, né? Senhor, ele até no começo, corajoso, né? Desceu do barco e foi caminhando sobre as águas. Feliz. Mas como tudo na vida, né? Vem nos testar para ver se a gente realmente está fiel, firme, forte. Vem os desafios, vem os problemas. E o Pedro sentiu o ventinho balançar a água. Quando ele viu que a água ficou balançando, ele teve medo e começou a afundar. E aí Jesus pegou Pedro pela mão e trouxe: vem, Pedro. Senhor, me socorre, vou morrer. Jesus pegou Pedro: não. Ele sempre vai estar nos dando a mão. Mas a gente tem que acreditar nele. Irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração. Olha só, essa é a frase, meus irmãos, que eu vou ler agora aqui. E dizei do fundo do vosso coração, porém, fazendo a vontade do meu Pai que está nos céus, dizem, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Mas só vai entrar no reino dos céus quem fizer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Jesus nos dá a grande oportunidade de fazermos essa vontade. Que nós possamos aproveitar as bênçãos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare a todos nós nesta abençoada noite. Fortaleça os nossos corações, nós vamos fazer as nossas vibrações e convidar a todos depois para a nossa prece de encerramento, que Jesus nos abençoe a todos. Vamos então, dedicados irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Primeiramente, agradecer aos bons espíritos o presente de aqui estarmos para essa comunhão. Mas, Senhor, nós bem sabemos as nossas fragilidades e o quanto contamos com a Tua assistência. Por isso, nesta união de pensamentos, de sentimentos, queremos vibrar por todos aqueles que se encontram em sofrimento, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. Vibremos pela paz do mundo, pelos enfermos nos hospitais, nos manicômios, por aqueles que se encontram ainda no mundo espiritual, nas regiões inferiores, ou também aqui na crosta terrestre, que todos possam ser envolvidos, amparados nessa luz bendita, e assim, Senhor, serem conduzidos a essas paragens no mundo espiritual que Tu reserva e reservaste para o amparo dos vossos filhos, irmãos, Senhor Jesus, bem amados. Vibremos por aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, nos manicômios, nas casas de correções, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, aqueles que andam pelas ruas sem um lar, porém jamais abandonados pela misericórdia de Deus, que todos possam encontrar nesses desafios a sua justiça infinita,
e misericórdia, nos incentivando e nos auxiliando a encontrar um caminho seguro para este reino de amor. Vibremos por essa casa de caridade, por todos que aqui estamos presentes neste ambiente. Que possamos sentir essas vibrações, esse influxo espiritual, envolvendo o nosso organismo, as nossas células, fortalecendo, dissipando energias não superiores que possam estar conosco, e assim magnetizados, fortalecidos e vibrantes, Senhor, possamos endereçar essa luz àqueles que se encontram em nosso pensamento, parentes, amigos, familiares, aquelas pessoas a quem amamos. Que todos possam, e nós sabemos que para o teu amor não há distância, possam sentir neste momento a tua luz, o teu amor e a tua misericórdia. Vibremos pelos nomes anotados em nosso caderno de vibrações, pelo nome de todas as pessoas que deixaram ali seus pedidos no nosso site, na Casa de Luz, e que teve o atendimento à distância ainda há pouco. E nós bem sabemos que para o teu amor não há distância e nem limite para que a tua vontade se cumpra. Por isso confiamos, Senhor, que aqui foi feita a vossa vontade. Vibremos por aqueles que não nos amam e por aquelas pessoas que nós não amamos, que possamos sublimar os nossos sentimentos a fim de senti-lo, Senhor, com toda a força em nosso coração. Vibremos, enfim, pelo progresso espiritual da Terra, pelos seus líderes políticos e religiosos e pela expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele se torne norma de conduta para toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. E assim, dedicados irmãos, nós elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus, primeiramente, Senhor, vos agradecendo por aqui estarmos nesta noite, recebendo a presença dos vossos emissários divinos, que vieram ao nosso auxílio, ao auxílio de todos que se encontram necessitados, e ao nosso auxílio para o entendimento dos vossos ensinamentos e das tuas leis, Senhor. Agradecer por estarmos aqui a todos os nossos advogados do mundo espiritual que pediram, Senhor, a vós e aos nossos tutores a oportunidade desta encarnação, deste aprendizado nesta vida, em um momento tão significativo para a nossa humanidade. Que possamos, Senhor, valorizar isso, dizer obrigado a todos, com o reconhecimento da tua paternidade divina, com a oportunidade que tu nos dá de repartirmos este pão, este céu, com todos aqueles que ainda estão em dificuldades maiores do que as nossas, como tu um dia fizestes, caminhando aqui neste mundo, às margens do lago de Genezaré e pelas estradas desertas, empoeiradas da Galileia, Jericó e tantas outras cidades. Senhor, que possamos aproveitar esta sagrada oportunidade e, ao dizer Senhor, Senhor, cumprindo a tua vontade, que possamos, Senhor, ganhar a bênção de chegar no mundo espiritual e sermos recebidos por estes tutores que pleitearam essa oportunidade única para nós aqui nesta vida. Que seja feita a tua vontade hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.
Que assim seja. Pois bem, dedicados irmãos, uma vez o Chico estava contando para um grupo de amigos perguntaram para ele, qual foi o espírito mais superior que tu já viu? Ele falou, olha, eu vi muitos espíritos superiores, mas há um que me chama a atenção. Que o Emmanuel estava contando a história para ele de um soldado romano, que ele foi interrogado pelos seus superiores, na época de Jesus. Ele foi interrogado, e o Chico viu essa mensagem espiritual, né? E viu essa cena espiritual. Onde estava Jesus? Eles queriam prender Jesus, e o soldado não contou. Ele sabia, porque ele era cristão, e não contou onde estava Jesus. Você sabe, responda para nós, eu sou o seu superior, onde está Jesus? E o soldado, então, num arrobo de coragem, dessas que poucas têm, disse, Jesus está aqui no meu coração. E o general disse, está aí, arranquem o coração dele. E o coração desse soldado foi arrancado na frente de todo mundo, com ele vivo. Enquanto o Emmanuel contava essa história, o soldado chegou na sala do quarto do Chico. Só que a luz desse soldado era tão intensa, principalmente no coração, brilhava tão forte que o Chico cegou. Aquela luz foi saindo e o Chico olhou pela janela do quarto dele, era de noite, a cidade estava dia. Pedro Leopoldo, pela luz que aquele soldado irradiava. O Chico disse, esse foi o espírito mais iluminado que eu vi em toda a minha vida. Quiçá as marcas que a vida tem nos deixado e a gente sublime nos dê mais luz ao nosso perispírito. Então, dedicados irmãos, que Deus nos abençoe. Apenas um recado para todos.